Olá pessoal, aqui quem fala é o Moacir Mariano do canal Querer e Fazer. Vamos continuar fazendo nossos vasos de isopor, né, com cimento. Só que agora nós vamos construir uns redondos, né? Foi pedido aí. Vamos construir nossos vasos. Vamos ver como vai sair. Então você pega uma circunferência qualquer e você mede. Primeiro, para começar a fazer esses vasos, quer fazer 2 ou 3, aproveitando o isopor. Você faça aí um risco do tamanho que você calcular que seria o fundo e uma outra maior um pouquinho. Vamos fazer 2 bases. A partir dessas 2 bases, nós vamos começar a retirar as peças que nós vamos precisar, né? Vamos cortar a primeira base, que seria o fundo. Acelerar um pouquinho para não demorar, porque esse vídeo é muito longo, quero até pedir a compreensão de vocês. Mais de 21 minutos, mas é necessário, porque vai até a pintura desses vasos, tá? Isso, então tiramos a primeira, essa aí nós podemos fazer a base, que é o fundo do vaso. A gente faz um furo no meio para onde vai escorrer a água, né? Onde vai escoar a água, né? Como sempre, só que vamos fazer ele redondo, né? Aí nós vamos cortar outra circunferência um pouquinho maior. Dessa circunferência nós vamos tirar aquelas tiras para ir subindo os vasos e já preparando o fundo de outro vaso. Vamos ver como é que vai ficar. Isso, outra circunferência, vamos tirar as rebarbas, tá? Isso. Agora sim, aí com a primeira circunferência vocês vão medir, vão riscar através da primeira. Isso, vou fazer um círculo, mas eu vou te dar uma dica. Vamos riscar, coloca a menor, vamos tirar isso, 2 centímetros, nós vamos cortar 2 centímetros, só que é o seguinte, nós vamos riscar com a caneta, é 1 centímetro sobrando e 1 centímetro para dentro, então ela vai ficar uma espessura de 2 centímetros, tá? Aí a gente começa a cortar. E outra dica, esse corte, ele tem que ser um pouquinho na diagonal, para quando for montando o vaso, ele ir abrindo e não ficando aquelas rebarbas no meio, né? Entendeu aí, ó? A circunferência, aquela outra peça já dá para fazer o fundo. Então vai subindo, você pode colocar 2, 3, 4, 5, 6 camadas, dependendo do tamanho que você vai querer o seu vaso. Isso, nós vamos cortando e colocando, ó, medindo. Você vai riscar, coloca ela virada para baixo e sempre assim. Você pode riscar ela normal, depois você deixa, riscou. Quando você for começar a cortar, você pode fazer até 2 riscos, tá? Isso aí você vai fazer o seguinte, isso, medir mais ou menos 1 centímetro para fora e mais 1 centímetro para dentro, para que uma base ela fique em cima da outra, tá? Aí você pode, quando for montar, você pode colar ou fazer aqueles grampos que eu sempre faço. Então cortamos a circunferência, outra circunferência, tira essas rebarbas. Que outra coisa, se você não quiser fazer a reciclagem desses isopor, igual eu faço, eu sempre vou na rua onde eu tiver, daqueles containers, sempre tem, né? E eu vou fazendo a reciclagem. Senão você pode ir na papelaria, comprar aquelas placas, né? A grossura que você quiser. Esse isopor aí está um pouco grosso, mas é claro que vai ficar mais resistente, mas não precisa ser tão grosso. Então vai cortando, ó, na diagonal, tá? Na diagonal, para ir montando os vasos. Sempre você pega a última que você recortou, esse círculo aqui, ó, para medir, para cortar sempre um maior do que o outro, tá? Um maior do que o outro. Enquanto isso, essas partes que vão sobrando no meio, você vai guardando para montar o próximo vaso. Vamos aproveitar, a gente aproveita tudo, não perde nada, recicla tudo. Tá? Desculpa esse barulhinho chato, né, do isopor, mas é necessário que se corte assim, na diagonal. Aí vai sobrando as partes, ó, praticamente já tem um vaso montado. E essa outra parte aqui, ó, dá para montar mais um, tá vendo? Essas partes fechadas, ó, dá para montar o segundo vaso, olha aí, tá? O primeiro já está praticamente pronto, ó. Isso.
Se você quiser mais, você corta, vai subindo. Quanto maior você quiser o vaso, você vai só cortando, de acordo com o tamanho da placa de isopor que você tiver, tá? De acordo com o tamanho, de acordo com o tamanho da placa que você tiver, tá? Isso, ó, o furo do segundo vaso, que seria o fundo, já está pronto lá, só montar. Aí nós vamos cortando, ó, vamos medindo daquela mesma forma, tá? Você sempre 1 centímetro a mais da primeira, maior que a base. 1 centímetro para fora, 1 centímetro para dentro, para não cair, ficar uma sobreposta à outra. E sempre quando for cortar, agora eu te disse, vai cortando diagonal, e ela vai se abrindo, tipo um formato de um cone. O vaso tem que ter um formato de um cone. Aceleradinho para não ficar tão grande o vídeo, né? Isso, vamos montando, já tem um pronto. Esse aqui seria o segundo. E só lembrando, a rebarba, o que sobra do segundo, dá para fazer um terceiro menor um pouquinho, tá? Então essa circunferência que você tira sempre vai dar 2, um maior, outro menor, outro menor e outro menorzinho se quiser, tá? Olha aí, então montamos os 3, agora nós vamos fazer daquele sistema. Ou você usa a cola de isopor, eu tenho a cola de isopor, mas só que eu também tenho esse arame, eu estou reaproveitando. Você faz os grampos e vai montando, né, a primeira circunferência, a segunda circunferência com a base, ó, dessa forma, vai grampeando. Senão você dá os pingozinhos de cola, né, pinga a cola e vai colando certinho, dá uma olhada para ver onde encaixa mais, onde o vaso. Só que depois aquela tortura do vaso, aquelas depressão que vai tendo ali, você vai cobrir com a própria massa, aquela pasta, né, de cimento. E a pasta de cimento nós vamos cobrir é a mesma que eu uso para fazer os outros vasos, né? Aquele de base de toalha, de tapete velho, é uma pasta só de cimento e água, né? Olha aí, vamos montando, vamos crescendo e vai usando os grampinhos de arame, coloca 4, né? Um de cada, mais ou menos de cada lado aí. E continuamos com a montagem dos nossos vasos. Não precisa ser tão caprichado, é claro que tem pessoas que capricham mais, mas o meu tipo de artesanato é um pouco rústico, né? Os detalhes parece que ajuda, essa rusticidade dele, parece que no final parece que fica legal, né? É claro que é um gosto meu, mas tem muitas pessoas também que têm esse gosto. Outros não, outros gostam dos mínimos detalhes, caprichar, lixar. Eu nem lixo os meus vasos, eu uso passar tinta, porque esse aqui nós vamos fazer eles, o modelo também de pedras. Ó, esse aqui tá montado, ó, montado. Então, vamos montar os outros. Então é o modelo de pedras. Agora vamos colocar os pezinhos, né? O pezinho você pode cortar, só como ele é uma circunferência, você corta dois pedaços e cola ou então coloca o grampo para fixar, um em cada extremidade da circunferência, sendo que ele tem que ser um pouquinho maior para não ficar desequilibrado, tá? E depois você pode fazer uma cavazinha no meio desses 2 pedaços de isopor para simular 4 pezinhos, e inclusive ele fica melhor, ele não vai balançar muito, tá? Vamos ver se dá para mostrar para vocês o que eu vou fazer. Então, fixando o primeiro pezinho. Então, um eu vou fazer modelo de pedras, outro eu vou fazer modelo de tijolinho, aquele sistema que vocês já conhecem. Pronto, esse está pronto, ó, fixou. Depois a gente faz o corte antes de passar a massa. Aí esse aí já dá para ver, ó, eu fiz um corte no meio, tá vendo aí? Ó, o corte no meio já está todos montados, ó. Isso. Agora nós vamos envolvê-los com arame. Para quê? Para que aquela pasta, aquela massa de cimento adere mais. Ela tem que aderir mais ao isopor e também dá uma resistência. Além de segurar essas partezinhas, dá uma maior resistência
tipo, fica tipo um concreto. Não é concreto aquela pasta, mas com arame já dá uma resistência a mais. Ó, dessa forma, não precisa ser caprichado porque ele vai cobrir todo esse arame com a nossa massa, tá? Fica um vaso não tão pesado, bem mais leve do que o vaso de concreto e cimento, né? E fica muito bonito. Depois você usa da sua criatividade para fazer a pintura, né? Aí vai fixando, fixa na base superior, passa por baixo. É só para dar uma envolvida, né? Ó, o último aí eu tô fazendo. Esse aí vai ficar um pouco exótico, que é a rebarba. E de uma certa forma eu vou pintar, vou cobrir, vou deixar ele um pouco um sistema rústico. Fica parecendo um vaso pré-histórico. Mas é isso que fica legal. E eu vou fazer uma criatividade diferente nesses vasos. Eu vou colocar asas, aquelas asas nele, aquelas alçazinhas de pegar, porque eu aprendi a fazer aquelas xícaras, né? E então vai ficar legal nesses vasos. Acho que vai ficar legal. Então essa massa é aquela pasta. Pode usar com a mão, desde que não fique aquelas pontinhas do arame, para não machucar a mão, para não rasgar a sua luva, tá? Pode passar com a própria mão mesmo por dentro. Essa massa ela tem que ser um pouquinho mais grossa, não aquela do pincel, tá? Para passar com a mão ela tem que ser mais espessa, para ficar mais fácil e também para cobrir mais essas frestas. Vai cobrir todo o isopor, né? Ó, o primeiro ficou belezinha. Vai cobrindo todo o isopor, deixa secar. Artesanato, como eu sempre digo, é um trabalho de paciência, né? Aqui parece rápido porque eu estou acelerando o vídeo, mas é um trabalho de paciência. Passa essa massa no outro dia, ou então mais tarde, se for de manhã, agora é tarde, né? Eu vou só no outro dia, amanhã de manhã eu vou continuar. Mas se for de manhã à tarde, você pode continuar o trabalho. Depois que você cobrir, aí você pode pincelar para tampar os buraquinhos com a massa um pouco mais rala, né? Olha aí, os três já estão cobertos. E deixar secar agora, né? Vamos ver. Os detalhezinhos, ó, se te sobrar massa, você pode ir cobrindo já os buraquinhos, né? E você vê que ele não está certinho, ele tem as rebarbas. Mas o interessante do artesanato, esse que ele não é industrializado, é artesanato mesmo, é feito na mão, manualmente mesmo. Então isso aí, o interessante é esses detalhes. Você começa uma peça e você fica doido para ver a arte final dela. Cada peça fica de uma forma diferente. Isso, secou, continuando agora, no outro dia, agora eu estou usando uma massa um pouco mais rala e usando o pincel para tampar. Você vê que ele ficou um pouco branco, é porque a massa está seca, para tampar os buraquinhos, tá? E depois a gente pode passar uma massa grossa. Eu sempre dou 3 demãos e depois na quarta já é os detalhes para fazer aquelas pedras ou os tijolinhos ou uns detalhes para pintar ele rústico mesmo, né? Isso aí a gente vai passando, só vai formando. E é interessante que eu não calculo muito qual material que eu vou gastar, que eu vou usar. O que sobra eu vou fazendo um ou outro, igual esses vasinhos aí, tipo xícara. Aí sobrou massa, eu faço a alça e tal. E o próximo vídeo agora, me pediram, eu vou citar o nome da pessoa que me pediu no próximo vídeo, tá? Para ensinar como fazer esses vasinhos tipo xícara, né? Gostei, ficou ótimo, ficou gostoso demais. Inclusive no vídeo que eu já postei, eu já ensinei como fazer as pinturas com o gabarito feito com a própria folha, né? Olha aí, vocês não viram, mas eu já coloquei as asas. Pode aguardar que eu vou mostrar no próximo vídeo como colocar essas asazinhas aí, essas alças, né? Então ficou parecendo um troféu. Meu netinho passou aqui e falou: vô, tá parecendo um troféu, ficou lindo esse vaso, vô, né? Que ele depois do acabamento final ficou totalmente diferente. Então estou dando mais um acabamento, engrossando a massa para dar uma maior resistência, tá? E fica atento no próximo vídeo que vocês vão ver como que a gente coloca essas asas, essas alçazinhas de pegar.
totalmente, passa. Esse de cá eu já fiz o sinal das pedras, né, como se fosse pedra. E esse aí é quadrado, eu vou fazer tipo tijolinho, com o próprio cabo da colher, ó, vai marcando, faz o risco nele todo, faz o risco, depois mede mais ou menos ali 10 centímetros, você quer, dependendo do tamanho que você quer que pareça os tijolos, né? E vai riscando, ó, de cima para baixo. Vai acompanhando aí que vocês vão ver. Eu falando, talvez vocês não vão entender tanto quanto ver, né? Esse outro aí já vai ser totalmente diferente, um pouco rústico, ele não é nem tijolo nem pedra. É claro que esses dois aí ainda não tem acabamento. Vou colocar mais massa para dar a impressão que as pedras estejam assim um pouco côncava, né? E para acentuar mais também essa junção do tijolinho e das pedras, para mostrar a junção. Esse aí eu estou criando de uma outra forma. Isso agora, ó, vamos acentuar a junção. Já coloquei mais um pouquinho de massa. É só colocar massa por cima e não deixando cobrir essa junção dos dois. Ó, sempre você tira o excesso que cai na junção. Tá, esse aí tá quase pronto. Agora esse outro de cá eu ainda tenho que colocar mais massa. Esse aí só deixar secar e pronto. Beleza, então, ó, colocando mais massa para acentuar mais a junção, como se fosse de uma pedra na outra. Isso. E um pouquinho para ficar côncava, né? Para ela ficar mais com aparência de pedra, um pouco mais rústica. Esses 3 vasinhos, é claro que no intervalo eu estou fazendo outras peças, mas eu gastei 3 dias, tá? É justamente por isso, é porque estava chovendo, algum dia chove, aí não seca rápido, ou quer dizer, desculpa, ele não cura mais rápido, porque eu aprendi, eu até quero agradecer, alguém que me passou, ó, cimento não seca, ele cura. Eu agradeci, muito obrigado, porque eu não sabia desse detalhe, mas precisa ser curado para continuar a outra parte. É isso, a última agora, um pouquinho de massa para dar volume nas pedras, né? E deixar secar e vamos começar logo na pintura. Só a última demão que eu estou passando, num e no outro, a gente dá uma olhadinha, vamos por baixo, nos pezinhos, vamos caprichar. E outra coisa, na alça, tá um pouco fina, a gente vai passar um pouco de massa nessa alçazinha dela aí, nessa asa, né? Eu acho que a gente fala asa, asa da xícara, né? No caso, isso aí nas 2 asas do vaso. A gente pode engrossar mais um pouco para reforçar. Bom, tira o excesso. Isso, sobrou a massa. Essa aí tem que ser bem grossa para agora a arte final. Ó, tá praticamente pronto. Se quiser pintar, mas eu gosto assim, mesmo que seja rústico, mas eu gosto de dar uma caprichadinha. E também para dar uma alisadinha nas pedras. As pedras ficam muito assim, raspenta, então a gente dá uma alisadinha, uma caprichadinha. A gente vê que de um lado tem uma torturazinha e tal. Beleza. Agora é só deixar secar. É a última pincelada aí. E vamos começar agora com a pintura, né? Senão o vídeo fica muito extenso. Tá bom, Modir, já pôs massa demais. Isso aí, ó, eu tô dando uma reforçada nos pezinhos, nessa parte de baixo, onde vai ter mais peso, mais pressão, né? Então, ó, capricha nos pezinhos aí, cobre, porque como é isopor tem que ter uma espessura pelo menos de 1 centímetro, né? Pra proteger o isopor, porque senão qualquer pancadinha nele, o cimento sai e o isopor fica descoberto, né? E ele fica muito resistente, tá? Pode garantir. Isso, Modir, tá bom. Agora nós vamos pintar, né? Isso, ó, usando uma tinta branca. Dei a base toda branca, fica legal. Ele todo branco, você joga um verniz também mogno, aquele mais escuro, mas dá uma cor
muito legal, tá? Aqui eu não estou usando a tinta terra, tá? Eu estou usando a tinta PVC, aquela acrílica PVC de parede externa, para dar mais uma resistência com a água, isso. Aí depois, eu não ensinei a pintura, mas ó, a arte final, como ele ficou, tá? Então tá aí, pessoal, ó. Os vasos confeccionados com isopor, placas de isopor e cimento. Ó, depois de pronto, depois de pintado, confeccionei 3, mas estou mostrando para vocês 2, né? Ó, por dentro como que ficou. E se gostou, dá um like, inscreva no meu canal, nos ajude aí. Sempre vai ter coisas novas, tá? Tem ideias novas para mostrar para vocês. E muito obrigado, Deus abençoe a todos.